Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais esta grande oportunidade que Deus nos dá. Estamos aqui na presença do Senhor para estudarmos a palavra do Senhor. Semana passada a gente até estava aqui meio congestionado, né? Tínhamos uma convidada aqui que era a irmã Cida, a Rabi hoje está Dodói, mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu também estou meio gripadão aí, sabe? Mas eu quero dar boas-vindas a todos vocês que participam conosco e que Deus possa trazer a vocês a luz, aquilo que todos nós precisamos conhecer a respeito da palavra do Senhor. Antes de tudo, boa tarde para vocês. E boa tarde. Eliade. Bom, a gente, na semana passada, tivemos um assunto tão maravilhoso aqui que foi a cura do mendigo aleijado. Eu só queria ver uma coisa com vocês aí. Dá uma olhada aí no vídeo se tá, realmente ele está funcionando lá. Só para mim. Eliade, você vê aí? A gente já Vê, colocou porque 3 às vezes cai aí a conexão e a gente nem percebe, né? Então nós falamos até o 10, a né? semana passada, na quarta-feira passada, nós lemos do 3 ao 10 e foi, sabe, 10 versículos que foi assim uma coisa maravilhosa, a presença de Deus maravilhosa, sabe? Tudo foi assim tão inspirado pelo Espírito e hoje nós vamos continuar. Mas tudo isso é resultado daquilo que aconteceu depois que Jesus foi assunto aos céus. Então nós estamos no livro de Atos, estamos na narrativa desde o princípio e o que aconteceu por ocasião da descida do Pentecostes, do revestimento de poder, e aí então começam a acontecer todas essas coisas. E agora, primeiro, a salvação de 3.000 almas, né, através da pregação de Pedro. E agora, a primeira cura, que é a cura do mendigo aleijado lá da porta de Formosa. E nós vamos agora então entrar na pregação de Pedro no templo. A minha esposa vai ler. Aí enquanto eu tomo meu cafezinho, você pode tomar o seu café também. Lê até onde, amor? A pregação toda? 11 até o 24. O 3? Capítulo 3, versículo 11 até o 24. Então vamos lá, né? Porque é grande a leitura. E você que não leu o livro de Atos, é uma ótima oportunidade para você. Tá bom? Então vamos lá. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Pois disse a Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu.
ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Um pouquinho mais, né, amor? E vocês? E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então aqui termina o capítulo 3. Mas tem muita coisa para se comentar, né? Com certeza. Muita. Com certeza. A gente vê aqui que aqui é o início, né? O início da igreja. Eu vou ligar o ventilador. O início da igreja que o Senhor estabeleceu. E aí não era apenas a própria presença física de Jesus. Jesus, ele deu poder à sua igreja para fazer e realizar as mesmas obras que ele realizou enquanto esteve com os discípulos. E a gente tem visto, né, um testemunho claro na palavra de Deus de tudo que começou a acontecer. Isso era algo novo entre eles. Eles imaginavam que Jesus ia estar ali com eles, presente. Além do tempo que ficou fisicamente, eles achavam que Jesus ia continuar fisicamente com eles e eles iam estabelecer um novo reino na terra. Mas Jesus veio estabelecer, sim. A palavra de Deus diz assim que o próprio Jesus disse assim: é chegado agora o reino de Deus. Então o reino de Deus foi estabelecido a partir daí, através da igreja. E a gente vê aqui a pregação de Pedro no templo. Veja que ele era uma pessoa que não tinha assim, estudo, né? Era considerado uma pessoa um indouto. Ele ele era pescador, então não era uma pessoa que frequentava nenhuma faculdade, nenhuma escola, não tinha uma certa erudição. Mas a partir do momento, né? E a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi capacitado a falar publicamente. E não só isso, né? Ele chegar no templo, a gente nunca viu nenhuma narrativa lá dos tempos de Jesus que um dos discípulos falasse no templo. E ele, o primeiro, já abre ali uma pregação falando a respeito do que tinha acontecido com o paralítico. Agora, eu acho importante isso aqui, é que depois que o paralítico foi curado, a palavra de Deus diz assim que o mendigo se apegou a Pedro e a João. Apegou. Era um testemunho ambulante. Sim. Onde o mendigo aparecia, as pessoas corriam, porque aquele mendigo era conhecido, né? Isso. E aí diz assim que o povo ficou maravilhado, porque, claro, todo mundo conhecia aquele mendigo da porta de informação. Ele ficava todo dia ali. E aí o povo, vendo que aquele mendigo já não era mais aquele que estava pedindo a esmola na porta de informação, que ele estava curado, eles ficaram maravilhados. E aí diz que ele correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, ou seja, eles tinham esse costume, quando acontecia algo tão extraordinário, que eles faziam esse gesto de ir aonde o lugar é chamado Pórtico de Salomão, porque ali eles faziam isso como se fosse idolatria. Ah, era? Era como se fosse idolatria. Meu Deus. Aí Pedro, né? Logo tirou dele, né? Pedro viu isso e falou: peraí, irmãos, peraí, opa! Por que vocês estão surpresos? Né? Se surpreende. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Né? Agora, imagina, né? Eles podiam ficar simplesmente na miúda, né? Que é deixar o povo idolatrar eles. Mas eles sabiam exatamente de quem era o poder, de onde vinha. E eles pensaram, matamos Jesus, apareceu outro. Que outro milagreiro. Porque isso poderia ser uma tentação para qualquer pessoa, né?
para poder ela se evidenciar entre as pessoas. Principalmente alguém como o Pedro, que só era conhecido como um pescador. De repente, ele se torna um homem público. Você imagina o que é isso? Um homem que O era inimigo, é perseguido, claro, ele vem né? com toda a fúria e sutileza dele, tentando, né? Esse foi o primeiro ponto de teste para eles, né? Porque eles correm para o pórtico de Salomão para como se fosse adorar os deuses, o que estava acontecendo. Ovacionar Nossa, eles, né? E aí Pedro, opa, peraí. Opa, não. Ele acabou de se tornar um homem público, mas ele sabia exatamente quem ele era, a quem ele servia, né? E a quem eles representavam, que era Jesus. E vocês estão aí como se a gente tivesse feito alguma coisa. Infelizmente, nos dias de hoje, muita gente que acaba cedendo essa tentação, né? De receber adoração, começa a ficar popular demais, né? Começa a ficar popular demais, Agora passa a ser dele. Isso, se evidenciar demais. No princípio, Deus usa aquela pessoa, ela vai, né? E Deus vai operando milagres através daquela pessoa. E a gente já viu vários casos de homens que acabaram se corrompendo, porque o reconhecimento diante das pessoas era muito grande, né? Olha, nosso visitante está chegando aqui, ó. Ele quer o panetone só aqui, ó. depois. Pediu aqui o panetone. Então senta aqui do lado do seu vovô. Então, como nós estamos no café da tarde, tem essas coisas, né? A gente está estudando aqui, batendo papo, mas acontece o café, as crianças entram, de vez em quando tem que levantar e ir para outro lugar, mas tudo para a glória do nosso Senhor. A gente vê, irmão, que essas coisas não era apenas algo que acontecia naquele tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que essas coisas acontecem também no dia de hoje. Temos vários testemunhos aí de homens que se apropriaram desse poder de Deus. É claro que eles acabam se apropriando e depois tem que criar um falso poder, um falso resultado, porque já não acontece mais, né? Isso não é mágica. E Pedro, ele ficou admirado que eles estivessem olhando para ele. Sim, claro. Porque eles viram Jesus fazendo milagre. Sido assunto ao céu fazia pouco tempo. Então, aí, o que Pedro faz? Ele aproveita para falar o que aconteceu na real. Né? Vocês mataram Jesus. O profeta que foi anunciado, né? Que ele viria e tudo, e vocês não creram. E aí ele começa a discursar, mas depois ele fala, mas Deus ressuscitou ele, então se arrependam, né? Se arrependam. É que ele fala, agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Ignorância, né? Mas eu tô contando pra vocês, ó, esse aqui é o poder de Jesus em mim. Isso. Que o Jesus que vocês levaram lá para Pilatos, crucificaram ele ressuscitou e agora vocês podem ter ele. Não vai ser mais ignorante, né? E isso não é uma prerrogativa só desse princípio da igreja. O Espírito Santo, ele está presente o tempo todo. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está presente. Esse poder manifestado através de Jesus, através dos apóstolos, também é manifestado nos dias de hoje. Por que não acontece nos dias de hoje? Por uma simples razão. Não existe uma fé inabalável, não existe uma fé genuína, daquela que crê no poder de Deus independente da circunstância. Ele crê que vai acontecer e acontece. Hoje a gente não tem visto tantos milagres, não tem visto maravilhas. Por quê? Porque o problema está no homem, não no poder de Deus. O poder de Deus continua acessível a todos nós, né? Ele fala, vocês entregaram ele, depois negaram ele publicamente, né? Então eu achei e ainda por cima libertaram um assassino. Isso, essa palavra é bem dura, né? Vocês entregaram ele para ser morto, a Jesus, e negaram ele perante Pilatos, né? A gente tem hora que a gente vê muitas pessoas que fazem isso.
Sim. Negam o Senhor Continua negando. por causa da glória do homem, né? Por causa da glória da terra. Negam a Jesus, né? Que a pessoa é tão vaidosa que ela prefere ser ovacionada por homens do que dizer, não, eu sou de Jesus, eu não tenho interesse nas coisas do mundo, né? Não tenho interesse na glória do homem. Mas a glória de Jesus é eterna, a do homem é passageira. E o dia de amanhã ninguém sabe, porque a única coisa que diz que é certa nessa vida é a morte, né? E olha, em muitos também não se manifesta aquele sentimento, aquele sentimento de olhar e ler uma passagem como essa, dizer que Jesus foi negado publicamente e ainda foi entregue à morte, né? E no lugar dele foi colocado um assassino. Saber que Jesus foi entregue a ser vituperado, ele já não sente mais nada, né? Eu fico assim, quando eu leio a palavra, que eu vejo sobre a crucificação, quando a gente vê um filme a respeito da crucificação, igual teve o filme Paixão, os últimos momentos de Jesus, os açoites, e até mesmo quando ele se viu, na realidade, ele acabou tendo que entrar no pecado e se desprender da glória de Deus, que foi o pior, o mais terrível para ele. Quando a gente lê isso mexe com a gente, sabe? E Pedro, ele acusou eles, né? Sim. Vocês mataram o autor Pedro da foi muito vida. corajoso, porque a Foi. gente muitas vezes não é assim, não. Imagina aquela multidão e E ele ele falando, você... sozinho. Vocês mataram Eu acho que ele. Dentro do eu ia templo. ficar... Ele está falando isso dentro Dentro do do templo. templo. Dentro do Mataram templo. ele. Não deu rodeio, Não. nada. Ele falou, foram vocês. E com É certeza muita coragem, É. os escribas estavam ali vendo também, né? Esse fato. Tanto é que depois eles vão questionar isso aqui. Mas olha só, ele falou dentro do templo, no lugar onde ali era considerado um lugar onde a autoridade máxima ali eram os escribas, os fariseus, eles eram os conhecedores das escrituras. Mas ele vai lá e não só fala dentro do templo, como ele também acusa eles dentro do templo de que eles Mataram, sim, sim. negaram, mataram, assassinaram Jesus, entregaram um assassino É. no lugar. Por que assassinaram? Porque ele era inocente. Não, e o mais grave, eles pediram que libertasse o assassino. Isso. Então, eu lembro que meu tio pregava sobre isso, né? Que a gente tem que realmente crucificar Jesus aqui, ó, ter ele dentro de nós preso, né? Fixar ele como ele foi fixado na cruz e libertar o assassino, porque o ser humano é assassino, né? Porque, Tá o assassino depender de nós, né? porque a Bíblia diz que qualquer um que odeia é assassino. E quem já não odiou? Não é Tá não? certo, é verdade. Agora, só fazendo paródia, né? Não é paródia, fazendo uma comparação aqui, nós estamos vivendo esse tempo aqui, soltaram um assassino, um ladrão. Ô mozinho, não. Então aí deixa macetando, isso, crucificando os inocentes, deixa né? isso pra lá. E crucificando os inocentes. Mas para a gente poder entender, né? A gente fica indignado com certas ausências de justiça. Aqui também é a mesma coisa. Houve uma ausência de justiça. E ele fala assim, vocês mataram o autor da vida. O autor da vida. Meu Deus. Mas, Aquele que você acorda de manhã e olha no espelho e vê que você está vivo. Não é isso? E você sabe que você tem vida. Quando você vai e tem um ente querido ou alguém, um colega, um amigo que acabou de falecer e depois você é convidado para ir no velório dele, você chega do lado do esquife e olha e diz assim, bom, está morto. Você vê que ele está sem vida. E aqui diz que eles mataram o autor da vida. Como é que a gente tem considerado o autor da vida? Nós temos o prazer de viver, gente. É bom viver. Mas precisamos valorizar o autor da vida. Quem Aquele nos que nos deu. deu a vida. é. Aquele que nos deu a vida.
Ele nos deu essa vida para a gente viver, para a gente casar, gerar filhos, né, constituir família. Né? Mas é claro que ele deu por um propósito, ele também quer uma continuidade dessa vida. Por isso mesmo, ele trocou essa vida aqui por uma vida eterna. Ele nos oferece então uma vida, não só momentânea, mas uma vida eterna, para a gente viver com ele eternamente. Ele quer participar disso pessoalmente, com certeza. Na glória, nós vamos constantemente estar perto de Jesus. E olha, literalmente, perto dele. Agora, é claro que na grandeza daquele lugar, não dá para entender como é que é isso, né? Porque tanta gente, mas... A gente viu um testemunho ontem, né, do irmão? É. Que ele olhava para frente e Jesus estava lá. Ele olhava para o lado e Jesus estava lá. Ele olhava para o outro e Jesus conversando com Tava todo em todo Mas em lado. todo canto estava Jesus conversando com todo mundo. Ele foi Conversando com arrebatado, né? E conversando com ele. Eu vi o pastor Jefferson falando que é como se Deus tivesse várias camadas. Isso. Né? E ele está em todo lugar. Mas tem uma hora que a glória do Senhor enche o lugar. É quando é como se brilhasse aquela parte dele que está ali, né? E gente, não dá pra gente imaginar isso. A Não. gente não tem, aqui na Terra não tem como É imaginar para isso. crer, né? Mas a gente precisa crer, né? Então, mas aí ele diz que Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso, né? Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, que testemunho que virou esse homem, né? Sim. Porque ele não ficou mancando, não ficou se arrastando, não. Ele ficou em saúde perfeita. Agora, é importante a gente ver aqui uma coisa aqui, que a semana passada a gente até estava falando aqui a respeito dessa questão aqui da cura desse paralítico. Porque nós dissemos o seguinte, ele estava lá para receber esmola. Ele não pediu para ser curado, certo? Ele não pediu para ser curado. Mas aqui, Pedro está falando uma coisa importante aqui para a gente pensar um pouquinho nisso. Se assim, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. De quem ele está falando aqui? A fé de Pedro. Não. É. Ó. Por causa, muito bom a da gente fé, prestar atenção por causa nisso. da fé que Pedro e João tinham em Jesus, que aquele homem tinha sido curado. Que ele obedeceu a palavra e creu. Ó, olha só uma coisa, né? É muito importante a gente ver isso aqui, ó. Pela fé, no nome de Jesus, este homem, né? Ele curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, está falando a fé que vem por meio de Jesus. Sim. Sim. Né? Lhe deu essa saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Então é importante a gente ver o seguinte. Eu imagino que em determinado momento se manifestou algo também com relação à fé do paralítico. Por quê? Quando ele recebeu Ele ouve a ordem E de ele Pedro. crê, ele não zomba. Isso, ele questiona. vê a ordem, ele recebe a ordem de Pedro. Diz assim, Pedro olha para ele e diz assim, olha para nós, em nome de Jesus. Mas levanta. ele fala assim, amor, o nome curou este homem. Sim, em nome de Então, Jesus. o que eu penso é assim, ó, que a autoridade que o Espírito Santo dá faz com que a pessoa que nem está esperando se torne alguém obediente por causa da autoridade. Sim, eu O acho que espírito o poder, dele, a a alma virtude, dele né? obedeceu, né? O espírito reconheceu. O espírito que estava dentro daquele homem ali, morto, ele na hora que Pedro deu a ordem, o espírito dele obedeceu. O espírito dele reconheceu. Por isso que essa virtude fez ele pular. Pular. Porque se fosse pela alma e pela carne, ele ia fazer assim, haha, você tá me zoando? Jesus não é aquele lá que morreu? Né? Achei lindo que ele fala isso, né? Que o nome curou este homem. E até a fé O vem por nome causa de lindo, Jesus. maravilhoso. Jesus dá a fé. Como é que você pode pensar? Vamos pensar um pouquinho. Isso é um nome? Apenas um nome. Só que a Bíblia diz que é o nome
acima de todo de todo nome. nome. De todo Coisa linda, gente. o nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente estava indo lá para. Voltando, ou indo para fazer Caramba. compra. E a gente começou a ouvir uma música que fala assim, Jesus, né? Jesus. Jesus, Amigo eterno. amigo eterno. Como é que vai de novo? E Jesus. 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 Amigo eterno. Olha, vocês não imaginam. E o seu A pai gente ficou ouviu a explodindo dentro do carro. palavra, a música cantando E a gente Jesus. chorando. A gente não, às vezes a gente não entende como isso acontece, gente. Nome poderoso, Porque aleluia. é o nome de Jesus, sabe? E a este nome todo joelho se dobrará, Mas o mais, né? Toda língua confessará. o mais, que o Jesus mais é o não, é, Senhor. não é intrigante, mas o mais assim maravilhoso, não dá para explicar como isso acontece, é que a gente não conviveu literalmente, fisicamente, não conhece fisicamente o rosto de Jesus, nem tampouco andou com ele, né, para dizer assim, eu tenho saudade dessa pessoa. Mas pela manifestação da pregação do nome de Jesus, que ele veio, sabe, tocar o nosso espírito e nos ligar a ele, faz com que a gente tenha então essa propriedade do que ele representa, do que ele é, e como se a gente vive como se tivesse vivido literalmente, como se tivesse dia a dia com a pessoa, e quando ela vai embora a gente sente saudade. Eu sei como isso acontece. Pelo poder do Espírito Pelo Santo. poder então, mas é pelo poder do Espírito Santo, porque Ele quando ele nos vem, revela Jesus. ele vem morar dentro de nós. É porque eu tava Ele vendo, veio para eu glorificar tava vendo Jesus. as crônicas de Nárnia. Aí tem uma hora que ele fala no último filme, ele fala pra Lúcia assim, que ela não ia voltar mais. E ela fica triste porque ela não vai ver ele mais, né? E ela É. ama tanto ele, o Aslan, e ela vai e abraça ele chorando. Aí ela falou Que assim, representa mas Jesus, como né? que eu vou ver? Quando que eu vou ver o Senhor de novo? Ele falou, lá no seu mundo, eu sou sou conhecido de outra forma, com outro nome. E você vai aprender a me reconhecer. É. Daí eu fico pensando, nosso espírito é esse que tá lá e sente falta, né, me dá vontade de chorar porque eu penso, né, porque o Aslan é como se fosse Jesus ali representado. E eu fico pensando, né, que a gente sente esse amor tão grande que é como se a gente estivesse ali vendo ele. E aí a gente Isso. quer estar o tempo todo com ele. não Agora quer deixar imagina os ele. discípulos, né? Que Como foi conviveram e difícil. depois ficar sem ele. Mas isso também Não acontece consigo com a pensar. gente. Acho que era por isso que eles deviam ficar Porque- orando o tempo todo. Isso acontece com a Você gente. queria estar sentindo É, ele, né? Porque foi exatamente o que aconteceu por ocasião de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo de Deus, ele veio individualmente, morar no nosso espírito. Nosso espírito. Então ele ligou o nosso espírito ao Espírito de Deus. É uma ligação tão forte, gente. Por isso que quando a gente fala do nome de Jesus, a gente sente esse poder, a gente sente esse gozo, a O gente nosso sente essa espírito alegria, reconhece, a gente sente né? essa saudade, o nosso Senhor. espírito reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia, E o que glória é a Deus. lindo, Jorge, é isso que ele fala, que a fé vem por meio dele. Quem dá a De fé Jesus. para nós é Jesus. Jesus. Não é a gente que é com É, não é a gente que, eu tenho muita fé. Não, pensamento a fé que você positivo. tem vem dele. Vem dele, tudo é por ele. Né? É por isso que aconteceu a cura, né? Porque se É. fosse uma fé, igual, né, o povo fala assim, é porque você tem muita fé, como se a fé fosse um pensamento Ninguém positivo. tem muita fé, né? Não, qualquer coisa ia fazer você desistir de Jesus. E quantos homens até hoje morrem por causa do nome de Jesus, por causa da fé que ele trouxe? Porque o Senhor, ele nos dá uma convicção tão grande de que ele existe, de que ele é vivo. E nos faz não só ter
ter fé, né? Mas amar Ele de uma forma que a gente não liga para outras coisas. E olha, eu vou falar uma coisa, você aí, a gente aqui, você que está nos assistindo e que vai nos assistir posteriormente, você também viu, algum tempo atrás, aqueles homens que o Estado Islâmico, né, condenou eles e degolou eles publicamente. E a gente sabe que aqueles homens ali, eles eram... Da igreja católica cópita, não sei. É mais ou menos. Eles, você vê uma coisa, o que faz com que aqueles homens enfrentem a morte. E uma morte muito horrível, porque não foi degolado, foi degolado com uma faquinha assim. Pra fazer sofrer mesmo. Para fazer sofrer, enfrentem a morte, não neguem a Jesus, em hipótese nenhuma. E a gente vê que eles começaram a orar, enquanto os homens já estão levando a faca para cortar a cabeça deles. Esses dias aqui também, em Angola, foi Angola? Em Angola, os cristãos lá de Angola foram degolados também pelo Estado Islâmico. E estes homens, essas mulheres não têm medo de nada, não têm medo de morrer pelo nome de Jesus, gente. É porque eles creem, pai, no mais, né? Além. É o além, né? A fé, essa fé transcende. Sim. Ela sai daqui transcende pra lá. esse corpo aqui que a gente tem, Transcende esse mundo que a gente vive. Ela vai além. Agora eu acho Por importante... isso que eles têm tanta raiva. Olha, pai, eu fico pensando assim, até essa raiva que eles têm, eles querem apagar. Isso prova o quanto Deus existe dentro dele. Deus, sim, na cabeça certeza. dele, não é verdade isso que eles falam. Não, Deus não existe, porque eles têm tanta vontade de cancelar Deus. Mas É o por que o que tanta Richelle falou. perseguição? Para você ser ateu tem que ter muita fé. Sim. Para poder negar tudo e acreditar em teoria de evolução, e que a gente veio de um vermezinho e que virá um macaco. A gente vê que esse ódio, ele está tão profundo, gente, que hoje mesmo a gente viu uma notícia aqui no Facebook, né, um ator, que a professora do filho dele colocou na foto escrito assim, ladrão bom. Não, professor. É professor, né? Ladrão bom é ladrão morto. Ele colocou isso escrito Em cima de Jesus da crucificado. cruz, embaixo, ladrão morto. Chamou Jesus de ladrão, tá? Então isso é algo que a gente está vendo acontecendo nos dias de hoje, gente. As pessoas tendo tanto ódio daqueles que professam sua fé em Jesus. A Harry está falando aqui, né? E o que vocês dizem sobre quando Jesus falou à mulher do fluxo de sangue, tua fé te salvou? Nesse caso, a fé foi dela. Sim. Nesse Mas caso. no caso desse de Pedro e João, quando eles falaram a fé, porque o paralítico, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então foi Deus. Ela buscou, ela sabia, falou, ela entendeu quem era Jesus. Então somente tocar nas suas vestes, a mulher serei curada. A mulher do fluxo de sangue. A do fluxo de sangue, veja que ela ouviu a respeito de Jesus, que Jesus estava passando por ali. Mas ela entendeu quem ele era. E foi quem fez desviando todos os obstáculos, né? Os testemunhos que ela devia ter ouvido, né? Ela foi desviando todos os obstáculos para chegar até Jesus. E quando ela conseguiu, depois de ser pisoteada ali, pisou na mão e tal, tentar de alguma forma chegar nele, quando ela consegue, ela formula um pensamento. Ou seja, eu não preciso nem falar com ele. Não. Né? Não preciso nem falar com ele. Se eu somente tocar na hora, eu vou ser curada. Né? Que coisa, que convicção maravilhosa. Aí a fé foi dela, Rabi. Foi dela. Com certeza. Mas dela através do nome de Jesus. Através dos testemunhos que o paralítico de Betesda é diferente, porque ele queria ser curado por outros meios, que era um meio que era pagão. Quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Jesus está perguntando para ele, quer ser curado? Ele podia dizer o seguinte, Senhor, quero, o Senhor pode me curar? Não, ele pega e vira assim, eu quero, mas
mas toda vez que eu vou, vai outro na minha frente, não tem ninguém que me leve até lá. E Jesus, então, não questionou, inclusive, né, o posicionamento dele. Ele se levanta, toma tua cama e anda. A gente tem que ver que não existe uma condição, sabe, que a gente pode estabelecer como algo concreto da forma, a maneira que Deus vai operar. Né? Mas a questão aí é que o nome de Jesus é Jesus que traz cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus. Né? Se não for pelo nome de Jesus, essa fé não. O cego Bartimeu, ele começa então a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele creu. Ele né? clama por Jesus. Ele então clama a fé por Jesus. foi dele. Isso, também. aí ele, Fé o que em você Jesus. quer que eu faça, Senhor? Eu quero ver. Mas eu Então- creio assim, que eu creio que quando as pessoas elas entendiam quem era Jesus, o Espírito Santo ele operava com por certeza. elas. Não Sim. era igual é agora que você aceita Jesus, o Espírito já tá lá, né? Como igual um foguinho, né? Querendo crescer. Mas eu acho que quando eles criam essa coisa de crer em Jesus, já trazia algo para eles, né? Fazia eles ter convicção de quem ele era Então, e do que ele podia fazer. É importante a gente saber que não adianta você ter fé. Você tem que ter fé em Deus. Sim. E no nome de Jesus. Sim. É uma fé Tem que genuína, ter né? a fé em Deus, que é Deus Trino, sabe? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que enviou Jesus ao mundo, né? Para ser crucificado. É isso que ele fala aqui. Que isso já estava previsto pelos profetas. Que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar, né? Então, a fé tem que estar direcionada para o nome de Jesus. Porque há muita fé em muita coisa por aí, gente. Sim. Sabe? Há muita fé em muita coisa que não deve. Né? Quantas vezes a gente está com a fé errada? Por isso que Deus abala, sacode, que a gente põe fé em homens, põe fé em coisas, põe fé em um monte de coisa. Em rituais. Em rituais. Se você vai lá Nossa, e isso coloca lá um copo de água em cima da TV. Enquanto Você eu tô crê orando, no poder você do copo creu, de água. Aí você toma e aí você tá curado. É. E aí vira um ritual. A pessoa Isso. eu sei como é que você vai conseguir a cura desse negócio aí que você tá. Faz assim que você vai ser curado. Sendo que nem Jesus agia sempre do mesmo jeito. Não. Com certeza. Ele foi, cuspiu lá no chão, fez uma laminha e mandou ele lá longe lavar. O outro ele curou de uma vez. Cada hora Jesus tinha pra ele Tinha. mostrar a multiforme. Pra não ter né? ritual. É a multiforme, pra não virar mesmo um O ritual. homem gosta do Sim, automático, o né? homem gosta de Pra não ter rituais. que ter fé. Isso. E se você que está aí nos vendo ao vivo e quem nos vê o nosso vídeo posteriormente quiser fazer um comentário, você pode fazer um comentário que nós vamos ver esse comentário e vamos Responder, né? na próxima Ele Comentar. responde a aqui, gente eu vai tô comentar, É, né? Se quiser mandar agora. Isso. Pode mandar. Agora, veja só uma coisa, né? Ele fala assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. É. Ele está chamando essas pessoas que ele falou a respeito, que eles ficaram De admirados. falta de entendimento. Ele está chamando né? de Na irmãos, verdade. dizendo assim: vocês fizeram isso por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Gente, é assim, o preço tinha que ser pago. Porque se não houvesse, não acontecesse, e se não houvesse a negativa, se não acontecesse a crucificação, nem eu e você estaremos salvos hoje. Nós estaremos condenados. Por isso que Paulo fala do mistério, né? nós Que estaremos foi mortos. revelado o mistério de Cristo, que é a salvação dos gentios. A vida só veio porque ele morreu. Sim. É impressionante, né? A vida só veio porque o autor da vida morreu a nossa morte. Para nos dar vida. Então, ele fala, olha, então, havia um propósito que foi estabelecido. Então ele fala assim, então tudo bem, isso aconteceu de fato para que a gente pudesse hoje estar falando
algo para vocês que vai transformar a vida de vocês. Mas agora, isso antes era ignorância. Mas agora está sendo revelado para vocês verdadeiramente o verdadeiro propósito de Deus, o verdadeiro propósito da cruz, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Que é trazer vida ao mundo através daqueles que se arrependem e nascem de novo. Porque ele estabelece ali um reino de Deus, daqueles que vão ouvindo a palavra e vão nascendo de novo. Porque o próprio Jesus dá essa demonstração para Nicodemos, diz assim, ó, necessário te é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então ele está falando o seguinte, que a partir dele começa então a geração dos nascidos de novo, é uma nova geração, a nova geração que vai habitar no céu, né? Porque até mesmo aqueles que morreram antes de Jesus, também eles foram transformados pelo poder do nome de Jesus. Então, a partir daquele momento, ele começa a restaurar tudo. Nós estamos há 2000 anos nesse processo de restauração. E ele está quase terminando. Está quase terminando. Então aí ele fala, né, que Deus avisou por Moisés, que eles respeitavam muito Moisés, né? Então ele fala da profecia que Moisés tinha falado, né? Que ele levantaria um profeta e quem não ouvisse esse profeta seria eliminado no meio do povo. E aí ele fala qual é a condição agora? Qual é a condição? No versículo 19. No versículo 19. Arrependam-se, arrependam-se, pois, e voltem-se para A gente Deus. estava ouvindo uma ministração aqui do pastor Jefferson. Eu já tinha pregado uma outra vez também a respeito da simplicidade do evangelho. A gente que é homens, os homens, eles acabam dificultando o evangelho, colocando um monte de dificuldades para o evangelho, sendo que o evangelho é muito simples. O que o evangelho faz? O evangelho é levar você ao arrependimento. A receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Aí ele Apenas falou, isso. aí você fala, pastor, eu quero ser batizado. Venha o pastor com um papel desse tamanho, ele tem que preencher aquilo tudo e Essas são as normas para você as entrar no normas céu. para você entrar no céu. Uma coisa, né, irmãos, é você entrar, fazer parte de uma denominação. Outra coisa é o seu papel na hora que você crê em Cristo. Você creu, não há nada que impeça que você seja batizado, né? A Bíblia fala isso. Olha a questão de simplicidade. Você creu, você se né? arrependeu. Tá, as outras coisas vêm que é para você fazer parte dali, daquela comunidade, como crente em Cristo. E conhecer mais a Não, palavra. mas a também, né? palavra. você sabe por que Mas não é existe condição. essa legalidade das pessoas também, das denominações, dos líderes? É porque eles acham o seguinte, que fazer o povo santificar é tarefa dele. A santificação, ela é manifestada pelo Espírito Santo. Ele agora começa a atuar em nós, para que a gente possa, cada dia, ir buscando mais e mais essa santificação. Inclusive que é o Espírito Santo que muitas vezes, gente, tem os cristãos ali na China, ou os cristãos lá nos países muçulmanos que não podem nem mostrar que são cristãos. Como é que eles sabem o que eles podem e o que eles não podem, o que é certo perante o Senhor, o que não é certo, o que agrada ou não? O Espírito Santo vai mostrando para eles. Não que não tenha que ter o ensino da palavra, né? Tem, Mas o Espírito Santo, ele vai constrangendo. A pessoa pensa, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer. E vai ensinando, né? Às vezes tem países que a Bíblia não entra, mas o Espírito Santo vai ensinando. E não é só isso. Na China, eles não têm, muitos deles não têm a Bíblia toda. Eles repartem a Bíblia. E na Coreia do Norte também eles fazem a mesma coisa. Decora. Reparte e dá um pedaço para cada um. E aí o que acontece? Aquele que tem um pedaço, ele vai e decora aquele pedaço. Ele vive, santifica a vida dele. E engole depois. E engole. E ele vive e santifica a vida dele. Porque se alguém pegar, já era. Com aquele... Nós temos a Bíblia inteira, gente. Eles pegam um pedaço da Bíblia e faz daquilo regra de fé e vida deles. Porque na realidade... quem burocratiza demais o Evangelho são os homens. A palavra de Deus, veja a simplicidade, ele disse assim, ó, qual é o negócio? Arrependam-se.
volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Só isso. Tem mais alguma mágica aqui para que isso aconteça? Não, se arrependam. Recebam Jesus como Salvador, reconheçam, volte-se para Deus, para que os pecados de vocês sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo que lhes foi designado, Jesus. Eu queria comentar Olha, isso aí. Coisa linda. Você vê que o arrependimento, né, dos pecados traz a bênção de Deus sobre nós, né? Ele fala para que a gente tenha tempo de descanso, Sim. né? Porque os pecados, né, os pecados da gente, quando não é cancelado, eles trazem desgraça, eles trazem guerra, eles trazem falta de paz na vida, né? Eles E atormentam eles a pessoa. impedem a bênção do Senhor de descer sobre nós, né? Então, quando é removido os pecados, a bênção do Senhor nos alcança. Ele manda, né? Porque ele fala assim que esse tempo, né? Que para que venha um tempo de descanso Da parte do Senhor. da parte do Senhor. Ou seja, naturalmente, da parte do Senhor vem tempo de descanso. Aí ele fala assim, bom, então peraí, eu estou passando luta, tribulação. Não. O que Jesus disse assim, que a gente vai viver num mundo onde jaz o maligno. Só que ele venceu a morte, né? E venceu o inferno. Ele nos dá vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esse tempo de descanso é para a nossa alma, nosso espírito. E a gente tem essa convicção, essa certeza de que ainda que venha um facão degolar a gente não nega o nome de Jesus. Porque a gente vê qual é a importância maior, né? O alvo maior da nossa vida, né? Isso é muito importante. Ele fala, e aqui ele fala, quando isso acontece, os pecados são cancelados. São cancelados. Né? São cancelados. Aí ele fala assim, é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Veja só uma coisa, existe um processo que a gente está vendo aqui, é importante a gente ver isso aqui, né? De restauração. Amor, Ele quando ele tá fala falando, aqui, ó, eu fiquei confusa com isso. E envie ele a Jesus Cristo. Eu pensei, mas Jesus já não foi enviado? Mas está falando aqui da segunda vinda. da segunda vinda, segunda vinda, né? E mande o Cristo, né? Mas está falando da segunda vinda. Segunda vinda. Aí ele fala assim, ó. Que já antes foi pregado. Mas aqui está dizendo exatamente isso aqui. A resposta já vem logo em seguida. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então, ou seja, aí fala assim, então Deus vai lá no final. Não, é o processo total de restauração. E esse processo de restauração, ele tem um começo e tem um fim. Sim, que é o tempo da graça. Ele fala assim, Deus restaurará todas as coisas. O tempo da graça vai acabar. Essa restauração acontece nesse tempo que nós chamamos graça. Que é graça, o bem que não merecido, né? Que é a nossa salvação. E que ele vai restaurar todas as coisas que ele falou por meio dos seus santos profetas. Jorge, deixa eu falar uma coisa. A gente tem visto muito sobre a volta do Senhor, né? E sobre o progresso do mundo em relação a isso. Já tem sido falado sobre a nova ordem mundial há muito tempo. E agora estão falando... Antes era bem velado, mas agora está falando muito claro, né? Muito claro dessa nova ordem. E estão preparando o mundo para isso, né? Preparando o mundo para receber tanto, não sei se é um chip, não sei se é uma tinta, né? Que tem agora uma tinta também que entra e ela acende quando passa o... Então, de certa forma, essa pandemia preparou o mundo para isso, porque o que eles fizeram nessa pandemia? Eles controlaram tudo, né? Você não podia sair no parque, você não podia sair na praia, você não podia fazer nada. Gente, está muito perto da porta da graça se fechar. Está perto.
esse governo que é do anticristo, ele tá vindo assim que nem um tratorzão, passando em cima de tudo com muita pressa. Aqui no Brasil a gente vê isso claramente. E é o que eu falei, as pessoas não estão escondendo quem é de Deus e quem não é. Aquele que é a favor de Deus e aquele que é contra Deus. Se a pessoa escolhe quem é contra Deus, é totalmente assim, ó, sabendo. Porque as pessoas, elas não estão mais velando o que elas querem fazer. Não. Elas falam, ó, vou liberar o aborto, vou tirar a liberdade de expressão, vou acabar com as Bíblias, com a Bíblia, o cristianismo, tá falando assim na cara. Mas o que me assustou muito foi uma palavra que eu ouvi, o Douglas, né, que é do canal Inteligentista. Ele falou assim, aquele que receber a marca da besta, não tem mais jeito, gente. E a marca da besta é para você poder comprar ou para você poder vender. Ninguém vai comprar nem vender se não tiver essa marca. E aí, se você tiver aqui, como será? Olha, né? tem uma coisa que Você vai querer ficar aqui e esperar isso? tem uma coisa que você pode observar. Você pode observar, porque nós estamos vivendo esse tempo. Existem dois conceitos na vida hoje. Dois conceitos. O conceito de família, o conceito moral, né? Os princípios religiosos que estão aí. E existe um conceito que está vindo como um novo conceito no mundo, que é o conceito de ideologias, que está se alastrando pelo mundo todo, eles estão envolvendo o mundo inteiro. E ele não é vermelho, viu? O novo conceito de família, olha só, verde. um novo conceito de família, um novo conceito de vida, controle de natalidade, controle através da mídia, daquilo que pode ser visto, daquilo que não pode ser visto. Nós estamos vivendo isso e é o que está sendo implantado. Eles falam o seguinte, que é construir para o melhor. Esse construir para o melhor, eles falam de um grande... É um BBB, né? Mas eles falam que é de um grande reset. O que é reset? Reset é quando você compra um computador, você compra um celular que ele está com algum problema, ele fala assim, dá um reset nele. Vai lá com a agulhinha e volta ele reinicia ele. Então eles estão falando no mundo inteiro, os presidentes dos Estados Unidos, presidente do Canadá, presidente da Inglaterra, presidente de outros grandes da França, estão falando do grande reset. Estão falando de construir o melhor, para o melhor. Então, o que eles estão falando? Não é bem essa palavra, apagar. Né? Só que nós somos seres humanos, a gente não se apaga. Olha só, gente, presta atenção nisso. Reiniciar. Como é que eles estão fazendo isso? Através da mídia. A mídia é o veículo que os nossos filhos, as pessoas ficam diante de computadores e celulares o tempo todo, com eles na mão. E ali ele vai sendo doutrinado. Sem perceber, e ele está sendo apagado, todos os seus conceitos que ele tinha, que ele recebeu dos seus pais, recebeu de lá de trás, e esses conceitos vão mudando até que venha a mudança do conceito sobre o cristianismo. Nós já estamos vendo isso acontecer, né? Já estão falando abertamente, você vê que isso não é punido, isso que nós falamos aqui não tem punição. Mas se você falar contra a ideologia de gênero, se você falar em palavras que tem um significado aqui, a polícia vem parar na tua porta. Preconceito racial, pronto, ele já vem parar na sua porta, são palavras. Querem mudar, inclusive, como é que fala? Colocar linguagem neutra, mudar a forma de falar. Isso tudo chama-se apagar aquilo que você aprendeu tudo lá atrás e vamos ter um recomeço. Agora, de uma nova forma, construindo melhor. Construir melhor. Inclusive, eles já estão falando no mundo todo de simplesmente não ter mais carne bovina,
né, eliminar a carne ficar bovina, vegetariano. tornar-se todo mundo vegano e vegetariano. Gente, quando você está falando, está vindo aí de vegano, coisa parece da tão nova era. bonitinho. Não, mas olha, eles Viu? falam A muito, natureza, né? as Tudo propagandas bonitinho, agora, né? propaganda de perfume, dessas coisas, eu tava vendo uma Tudo propaganda é de uma doutrinação. bebida, de uma vodka, que ele falava assim, ó, sinta o que você quiser, seja o que você quiser, faça o que você quiser, você é livre pra agir do jeito que você quiser. Olha Isso é as verdade? consequências Isso. também. Não, isso é verdade, porque Não, se você agir contra a ideologia que eles Deus. pregam, aí, Mas- peraí, mas vem aí cá. eles entram É, em Aí, pânico. tá, quantas vezes passa essa propaganda? Várias, hein? Isso é o Esse quê? negócio de cinto que você quer, Isso cinto vontade é o de quê? te matar, vou lá te matar, eu posso fazer. Isso é o quê? Uma lavagem Cerebral. Sim, É. gente. É o eu fiquei reinício. horrorizada, coisas Gente, de criança. Precisamos Você acordar, faça o gente. que você quiser, seja A o que igreja você está quiser. sendo levada também a ficar desatenta e não perceber estas coisas. E ela também está tendo a sua mente, a sua cultura apagada. Por quê? Eles estão trazendo conceitos para dentro das igrejas que hoje eles acham que é natural, que não tem nada a ver. Por quê? Porque eles estão sendo resetados. Eles estão mudando o conceito, eles estão sendo reiniciados e a gente não está percebendo, gente. Quando o anticristo se manifestar, que ele está por aí já, ele não vai precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque o povo já está resetado. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto Tudo pra pronto. ele. As Gente, pessoas não... eu fiz questão de falar isso, gente, porque isso está aí. Está aí diante dos nossos E o olhos. nosso tempo aqui na Terra tá Está acabando. acabando, está acabando. Tá acabando, Por isso ele fala graças assim, a ó, Deus. Deus Mas a gente vai restaurará. sendo apertado. Então, é necessário que se firme os nossos valores. Tem que ser firmado na palavra. Você tem que ser posicionado na Tem que palavra. haver um posicionamento. Quem Sim. você é, que Não é, lado você tá. o meu cristianismo é bom, É. mas a sua religião é boa também. Não, irmão, sejam posicionados. Tem que pregar o arrependimento. Tem que ter a coragem que Pedro Sim. teve de falar na cara Não deles, queira ó, ser vocês estavam errados. simpático. Não Gente, queira. presta atenção numa coisa aqui. Aí ele fala assim, ó, pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará Jesus dentre os não era irmãos Não. um profeta como eu. Ouçam em tudo que ele disser. Está falando de Jesus. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Quem não ouvir esse profeta, Jesus, Será eliminado. será eliminado do meio do seu povo. Ou seja, vai para a perdição. Quem não ouvir as palavras de É Jesus. aquilo que fala a pedra, né? É. A pedra angular. E sobre quem essa pedra cair será pulverizada, é o que a Bíblia diz. Então que a palavra de Deus seja para você se firmar nela, não para você se escandalizar nela. Glória a Deus. Gente, tá bom demais, né? Tá muito bom. Mas já tá chegando a hora de nós terminarmos aqui. Lê o 26 para a gente terminar, amor. A gente lê aí. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Em outras Falando palavras, para Israel, para que Israel, enviou pra eles. para separar, afastar de nós as nossas maldades. Sim. Que a gente sabe ser mal, né? Ser E humano é Jesus mal, veio para afastar de nós as nossas maldades. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus, libertos do pecado, porém a nossa carne ainda, ela tem paixões. Elas são obras que a nossa carne manifesta. Nós temos que aprender a controlar isso pelo Espírito de Deus que há em nós. Não podemos dar lugar à nossa carne. Todas essas coisas, esses conceitos que a gente vê aí, que a gente quer aceitar eles, é dar lugar à nossa carne. E trazer para dentro do convívio nosso com Deus. Deus não vai aceitar isso, gente. Deus não vai aceitar isso. Então, ó, tá muito bom. O nosso assunto, ele é de maneira tão dinâmica, que nós não estamos seguindo uma diretriz, assim, nós estamos fazendo um comentário amplo, até mesmo do nosso dia a dia, em relação à palavra de Deus. Nada aqui deixa de ser atual. Tudo é atual. Você pode ver, nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que foi lá há 2000 anos atrás, mas a gente está lendo aqui, é atual. É nos dias atuais. Então, se você quiser
também fazer algum comentário, pode fazer esse comentário e mandar para nós. Gente, eu quero agradecer a companhia de vocês. Quero agradecer muito de coração. Eu sei que Deus é que faz com que essa palavra chegue até o teu coração. Amém. E transforme a sua vida como transforma a nossa. Semana que vem, quarta-feira, nós estamos aqui de volta no nosso café da tarde. Quem mora aqui na nossa região, aqui no nosso bairro, nós temos aí o grupo familiar, né? Que às 8 horas na sexta-feira, ali em frente ao posto Frediane. Casa do Vai ser Marcel vai e ser da na casa do Marcel e da Terezinha. Terezinha, ali em frente ao posto Frediane. Também é um grupo, e o tema é assim, dinâmico, como você está vendo aqui agora. Todo mundo participa, todo mundo fala exatamente até mesmo das suas próprias experiências, e tem sido uma coisa maravilhosa. E no domingo, às 19 horas, vai ser culto de Santa Ceia, tá? Você está convidado a estar conosco também no domingo. Olha, como isso aqui, esse nosso vídeo não é um vídeo profissional, enquanto eles estão aqui, eu vou levantar do meu lugar para ir desligar o celular aí. Então eu quero agradecer, te dar, que você tenha um bom final de tarde para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém.